Talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas essa explicação é necessária, principalmente para o aluno que ele está aprendendo Present Perfect e ele está aprendendo a estrutura there is, there are, there was, there were e there has been ou there have been, tá? Então a gente vai estar analisando hoje isso e vai ser esquisito, porque a câmera está aqui, só que eu vou estar olhando para minha tela aqui em cima. Então, mas o importante não é me ver e ver sim o conteúdo da tela, mas é bom ter uma pessoa ali, né, dando explicação, enfim. Mas vamos lá. O que que é então there be, né? There be. A gente precisa começar a analisar por isso, porque isso vai ser a estrutura que a gente vai ficar um pouco também, e ela vai estar ligada com o present perfect, que é um assunto que os alunos geralmente eles têm dúvida, confusão, porque a gente não tem essa estrutura aqui, presente perfeito, present perfect, a gente não tem na nossa língua, né, no português. Mas eu vou explicar isso de uma maneira bem simples, né, focando no uso dela. Mas vamos começar então por there be, né? Então a gente vai estar usando o there be do perfect tense, né? Que seria no tempo verbal desse present perfect, digamos assim. Mas vamos lá. O, a gente sempre precisa analisar a base, né, das estruturas. A base do there be, né, do there has been ou there have been, é o there is e o there are. Qual a diferença dos dois? Deixa eu botar um espaçamento aqui para ficar mais bonitinho para gente. There is é tem, no sentido de haver, tá? E o there are é tem, no português a gente fala assim, né? Haver. Esse aqui é no singular, tá? Esse aqui é no plural, ok? Tá, mas como assim, Felipe? Vamos lá. There is a table there. Se eu falar essa frase aqui, ó, there is a table there. Eu estou dizendo assim, ó, tem uma mesa lá. Ou ali também, né? Tem uma mesa ali, tem uma mesa lá. Então, eu estou dizendo que tem, mas eu não estou falando do have, porque a maioria dos alunos, quando eles estão aprendendo isso aqui, eles confundem com o verbo have. To have significa ter, mas a gente indica isso quando a gente usa o have, a gente fala para quando a gente tem posse de algo. Por exemplo, I have a dog. Eu tenho um cachorro, né? Eu tenho um cachorro. I have a cat. Eu tenho um gato. I have a boyfriend. Eu tenho um namorado. Tá vendo que se eu for usar o verbo have, tá vendo aqui, ó, have, eu vou usar para algo que eu tenho. Ou seja, eu tenho posse daquilo, tá? E é diferente. Esse verbo aqui a gente não vai usar ele porque ele não faz parte da estrutura. Então eu vou colocar duas linhas aqui para separar um do outro, tá? Então vamos lá, eu tenho there is a table here, né? Opa, perdão, coloquei na linha errada aqui. Tudo certo. Então, voltando aqui na explicação do there is e there are, eles vão ser usados para dizer que tem, no sentido de existir algo. Por exemplo, você está ali com um amigo conversando e diz, ó, tem um cachorro ali, tem um cachorro ali, né? Eu poderia dizer assim, né? There is a dog there. Tem um cachorro ali, lá, né? Tem um cachorro ali, tem um cachorro lá. There's a dog there. Tipo assim, de quem que é esse cachorro? A gente não sabe. Então a gente usa essa estrutura there is para dizer que tem no sentido de existir. Vou botar aqui, ó. No sentido de existir, não de posse, tá? Então, é no sentido de existir, não de posse. Vou botar aqui, ó. É interessante a gente saber distinguir isso aqui, porque é muito, muito, muito importante para o que a gente vai ver, tá? Beleza. Isso aqui a gente se refere quando a gente está falando do presente. Oh my gosh. Vou botar aqui, ó. Present simple. Isso aqui está no presente, isso aqui está no present simple também, tá? Present simple, present. Então, there is, there are. Beleza. Aí, a gente vai usar o there are, que a gente usa para plural. There are people in my house. Tem pessoas na minha casa. There are. Tá vendo aqui, ó? Aqui deveria ter um acento, mas eu não. Aqui, ó. Beleza. No português, quando é plural, eu não sei se essa regra ainda se aplica em português. Eu nunca sei as novas regras de ortografia, né, de gramática do português, se tem ou não tem acento. Então, eu acho melhor quando tem, né, o acento.
enfim, quando é plural. Então, tem pessoas na minha casa. Tá vendo? Tipo assim, eu não estou usando posse, eu estou dizendo simplesmente que existe, que tem, que há, né? Então, tem pessoas na minha casa. Por exemplo, there are many um, places to visit in this city. Se eu falar assim, there are many places to visit in this city, eu estou dizendo assim, tem muitos lugares para visitar nessa cidade. Tá vendo? In this city. Tem. Eu estou falando there are porque são vários lugares, né? Muitos lugares. Então isso é plural. Então essa é a diferença de there is com there are. Tá, perfeito. Agora a gente vai entrar no passado do there is, there are. Vou botar uma linha aqui para a gente diferenciar. O passado do there is se transforma there was. Havia, tinha, né? There are se transforma em there were. Então, tinham, haviam, né? No português a gente vai falar tinha, né? Igual, tipo, tinha várias pessoas lá. A não ser que você fale o português bem correto, vai ficar tinham várias pessoas lá, haviam várias pessoas lá, existiam várias pessoas lá, seguindo essa ordem do exemplo. Então, esse aqui é o quê? Past simple, ok? Past simple. Então, ambas estão no passado, essas aqui, tá? Eu só botei essa primeira aqui como referência que ele, digamos assim, evolui, né? Então, a base é there is e there are, para dizer que tem, né? Ó, tem de haver, né? A diferença é um é singular, outro é plural, tá bom? E a gente fala no sentido de existir, não de posse. Eu estou sendo repetitivo propositalmente, tá? Para isso ir, você está assistindo, você está ouvindo, você está absorvendo a informação, está internalizando. Isso a gente chama de input, né? Que é o que você recebe. É como se você agora tivesse um pendrive conectado e eu estou passando as informações para você. Então, por isso que eu intencionalmente repito bastante, tá? There is, there are. Então, vamos lá. Aí o passado é there was, there were. Então, é a mesma lógica. Esse aqui é o quê? Singular, singular, né? Esse aqui é o quê? Plural, plural. Alright? Por exemplo, there was uh, a quiet place in that city. Imagina que eu uso esse exemplo, né? There was, pensei agora, inclusive. Então, tinha, né? Existia, havia um lugar tranquilo naquela cidade. Tá vendo? Então, tinha, eu estou usando no passado, né? E eu estou usando no singular porque é um lugar calmo, né? Lugar tranquilo, lugar calmo. Se eu fosse usar com plural, there were many people um, playing um, soccer. Então aqui eu estou dizendo assim, ó. Havia, deixa eu botar aqui. Tinham, haviam, existiam, haviam, só para ficar parecido com o de cima, né? Há muitas pessoas jogando futebol, tá? Tá vendo que eu estou usando there were? Isso aqui é plural porque são muitas pessoas. Então, dois ou mais é plural, né? There were, ok? Um, E a tradução é essa. Então, tinham, existiam, haviam. Não é posse. Please, por favor, não confunda esse aqui com essa estrutura aqui, tá? Então, ele evoluiu de there is para there was, porque é passado. O there are, que é no presente, evoluiu para there were, no passado, né? Então, segue a mesma lógica sempre, tá vendo? Ele segue uma linha lógica. Agora, a gente vai ver, eu vou botar mais uma linha aqui, e a gente vai ver o quê? O there, eu vou botar aqui, ó. There is, evoluiu para o passado, digamos assim, né? There was. Eu estou colocando assim para ser mais explicativo, tá? There was. Opa. There are. There were. Passado. Aí a próxima fase, digamos assim, que ele evoluiria é para o there has been e there have been. Esse aqui, essa estrutura se chama present perfect, ok? Seria a estrutura perfeita. Eu vou botar o present perfect porque tem a ver com o que a gente vai ver. Eu provavelmente vou ter que fazer essa aula em dois vídeos para não ficar muito longo, tá?
mas é necessário a gente pegar e ver essa estrutura detalhada dessa forma para você ver que a base, tudo começa na base, e você precisa entender a base, que seria o there is e o there are, né? Essa aqui é a base, ela está no presente. No passado é there was, there were, there has been, there have been. É no present perfect, no perfect tense, tá? Então, quando eu quero dizer que algo aconteceu no passado, só que ele ainda de certa forma está conectado com o presente e o tempo não é relevante, eu vou anotar isso aqui, tá? Então, time is not important, tá? Time is not important. It happened in the past and it's still connected to the present. Ou seja, o tempo não é importante. Ou às vezes o acento sai e não sai, não sei por quê. Isso aconteceu no passado e ainda é ou ainda está conectado com o presente. Isso aqui que significa uma estrutura perfeita. A gente vai ver mais exemplos, tá? Mas só colocando uma explicaçãozinha curta, eu vou botar isso aqui em amarelo para ele ficar destacado. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, agora eu quero usar esses exemplos aqui que a gente tem, né, nessa aula, na plataforma, né, que eu uso para aprender inglês com os alunos e tal, enfim. Então vamos lá. Isso aqui vai ser traduzido em frases afirmativas, perguntas, né, interrogativas e negativas. Então, affirmative, interrogative, questions, negative, tá? Por exemplo, a gente tem there have been a few changes. Tá. Quando eu falo there have been a few changes, eu estou dizendo que houveram, tiveram, existiram algumas mudanças, tá vendo? O tempo é relevante aqui? É uma pergunta, né? A gente tem que sempre se perguntar: o tempo é relevante aqui? O tempo não é relevante aqui. Tá vendo que na frase, se a gente for traduzir, vai estar escrito exatamente assim, tipo, houveram algumas mudanças, tá? Houveram algumas mudanças. Mas quando que aconteceu essas mudanças, entendeu? Aqui a gente não está vendo quando aconteceu. O foco é na mensagem que a frase quer passar. Que a gente sabe que houve mudanças, né? Que tipo de mudanças? Quando? O quê? Não é relevante, o tempo não é relevante, mas a gente sabe que essas mudanças estão afetando o agora, tá? Por isso que a gente usa a estrutura perfect, right? A estrutura perfeita, né? E para perguntas como o there is e o there are, se eu voltar aqui, ó, o there is e o there are, eu vou botar aqui embaixo, deixa eu botar aqui, ó, ambos têm origem no ó, do verb to be. Como assim? O que isso tem a ver? Porque a negativa, usamos not nas negativas e usamos, opa, e invertemos para fazer perguntas. Lembra do verbo to be? A gente fala I am Felipe, né? Eu sou o Felipe. Are you Felipe? Você é o Felipe. Tá vendo que eu inverto? O verbo to be eu jogo para frente, né? E eu posso dizer I'm not Felipe. Ou poderia ser também I am not Felipe. A diferença é uma está contraída, né? Junto I am ele está I'm e aqui o I am, né? I'm not Felipe. Então a gente usa o not para negativas, né? A gente inverte para perguntas e na afirmativa é simplesmente normal, né? Como a gente fala, eu sou Felipe, né? Beleza, vou botar uma partezinha amarela aqui para destacar das demais. Então, a origem dessas duas estruturas aqui, digamos assim, é o to be, tá? Então a gente vai fazer perguntas e vai negar da mesma forma que a gente usa no to be, invertendo e usando a negativa, né? Por exemplo, there have been a few changes, vai se transformar em have there been any changes? Tipo, houve alguma mudança? Né? Tiveram algumas mudanças? Existiram algumas mudanças? Tá vendo? Que essa estrutura aqui, ela vai se basear como o verbo to be. Pergunta eu inverto, né?
A negativa a gente vai ver agora que usa o not, então vai sempre vir, né, depois do auxiliar, enfim. E na negativa, né, there have not been any changes. Aqui eu estou dizendo que não houve, não existiram, não tiveram, né, nenhuma mudança. Tá vendo? Eu estou falando da forma negativa. Mas por que eu estou. Talvez você está vendo isso aí, está tudo confuso, né? O que a gente precisa prestar atenção, eu vou continuar na aula 2. Essa aula já deu 15 minutos, então ela está um pouquinho comprida, tá? Mas não tem um jeito mais simples, eu não gosto de explicar assim de uma forma simples para o aluno absorver melhor e ter um tempo de processar a informação, tá? Então, quando a gente usa there be combinado com a estrutura perfect, né? Porque a gente já vai ver na parte 2, eu estou falando que aconteceu algo no passado. Eu vou anotar aqui, tá? Ó, quando usamos o there be, né? Que daí vai incluir there is, there are, there was, there were, there has been, there have been. Quando usamos essa estrutura, né? Quando usamos o there be no perfect structure, na estrutura perfeita, um, opa, structure, o usinho veio para cá. Então, quando a gente usa o there be no perfect structure, temos que ter em mente de que essa estrutura foca na informação ao invés do tempo que ela aconteceu, ou seja, o tempo não é relevante, ou seja, exatamente quando aconteceu, isso não é relevante, tá? Um, e o que aconteceu no passado tem uma relação com o presente. Esse aqui, opa, invest. Esse aqui é o cerne, é o core, é a mensagem principal dessa estrutura, quando a gente usa essa estrutura, tá? Opa, deixa eu botar aqui um amarelinho. Então, quando a gente usa essa estrutura there be, no present, no perfect structure, né, nessa estrutura perfeita, a gente tem que ter em mente que essa estrutura foca na informação. A gente sabe que algo aconteceu, a gente não sabe exatamente quando, porque o tempo nessa estrutura não é relevante. Só que o que aconteceu, ele está conectado com o presente, ele está afetando de alguma forma o presente, tá bom? Diferentemente do past simple. Eu vou explicar isso no vídeo 2, mas eu vou abrir uma abinha aqui embaixo depois para falar sobre. Então, basicamente é isso, tá? Revisando, para a gente encerrar essa aula e ir para a parte 2. O there is, ele significa tem, no sentido de haver, existir, né? No sentido de existir, não de posse. A gente não pode confundir o there is com o have, tá? E o there is, ele é no singular. Sempre quando você estiver falando de uma coisa só, tipo assim, ah, tem uma pessoa ali, tem um gato aqui, tem um cachorro ali, tem uma luz piscando na rua, tem, ah, sei lá, tem alguma coisa no singular, você vai usar there is. Quando é plural, there are, é o mesmo sentido, tá? É no sentido de existir, não de posse, e ele é tem de haver, tá? E ambas essas estruturas, né, there is, there are, singular e plural, eles vêm do verbo to be. Então, eles se originam de uma camada, que eu costumo dividir o inglês em duas pirâmides, né? Duas pirâmides não, dois pilares. Então, tudo que vem do verbo to be e tudo que vem do auxiliar do e dos demais verbos, né, que usam o do e das como auxiliar. Enfim, mas nesse sentido aqui, eu estou dizendo que eles têm origem o verbo to be, ou seja, a gente vai usar o not nas negativas, não o don't ou doesn't, né? E a gente inverte para fazer perguntas, né? Então a gente joga o have ou has para frente e continua a frase normal, né? Quando for perguntas, tá? E basicamente é isso. Eu vou começar a gravar a aula 2 aqui. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, se você é meu aluno, pode me mandar mensagem. Se não é, pode deixar nos comentários aqui, que eu talvez possa até fazer um vídeo para explicar melhor. Mas é isso.